Olá pessoal, começando um unboxing com vocês. O correio acabou de me entregar esse envelope que foi me enviado por um criador de baralhos, um designer gráfico que eu aprecio muito o trabalho dele, o Diego de Carvalho, que é do interior de São Paulo, de São Carlos, e que tem já dois baralhos no mercado, dois Petit Lenormand, chamados Coração Lenormand. E é uma beleza o trabalho gráfico dele. Inclusive, essa toalha aqui é uma das coisas que ele faz, que ele produz, e é realmente muito bonita, muito bonita. Eu uso muito, gosto dela e, e acho que não tem como não gostar de um trabalho bem feito, né? Trabalho bem feito é bom sempre. Então, ele me mandou um baralho novo que ele ainda não colocou no mercado. E eu estou tendo a honra de abrir e ver, né, o baralho em primeira mão. É também um Lenormand. E vamos ver. O que temos? Temos bastante plástico. Isso sim. Aqui. E agora a gente consegue fazer mais fácil. Eu sempre fico muito feliz quando brasileiros fazem trabalhos bem feitos nessa área. Uma área, né, tão dominada no mundo todo por outros países, né? E sendo que nós temos artistas gráficos, artistas plásticos de primeiríssima qualidade aqui, né? E não temos. Hoje em dia já temos bastante variedade. Já houve uma época que não tínhamos nada, mas agora é uma beleza. E mais vão surgindo. E aí tá Diego vem essa bolsinha em feltro, né, duas cores, vem o livreto, né, que na verdade é um folheto, e o dele sempre é muito bem feito. Além de ser colorido, ele é todo, reparem, as marcas são propositais, né? Onde vai ter a dobra, é um trabalho mesmo de quem trabalha com gráfico, com o desenho gráfico, com ilustração. Né? Então ele vai fazer um papel envelhecido também para a gente ver. E tem o cuidado de ter todas as cartas com todos as palavras-chave, né? Aquelas palavras mais importantes, que são nada mais, nada menos. Para o estudante é um começo, mas depois a gente vai desenvolvendo as nossas próprias associações, que isso que é o importante, né? Ninguém é igual, não existe um padrão, né, para todo mundo pensar igual, imaginar igual, sentir igual, ter a mesma intuição. Então tá aqui. E aqui nós temos, opa, muito bonito, o colorido dele é fantástico. Ele não tem medo de usar a cor. Sabe? Às vezes as pessoas ficam naquela coisa muito pastel, né? Ou não tem bom gosto na combinação de cores, mas o caso dele não, ele é realmente, cor para ele é um trabalho importante, é alguma coisa que ele faz prazerosamente. Atrás é o mesmo desenho dos dois decks anteriores, né? Não sei se ele vai manter isso como uma assinatura, né, digamos assim, dele, que é esse coração, que é super bonito, né? Vamos falar a verdade. Olha o desenho, olha a trama aqui, super bonito. E daí você tem isso. Primeiro, deixa eu falar do produto. Excelente produto. Olha, desliza na mão, é agradável de pegar, é bem feito, muito bem feito. É suficientemente flexível, mas não é mole, não é uma carta mole. O papel tem uma gramatura boa.
né? E a gente começa. Lembre-se que é um baralho Lenormand. Então, né, você começa com é a mesma sequência, são 36 cartas. Não sei se ele pôs cartas extras, mas eu acredito que sejam mesmo as 36. E ao invés de estar usando a palavra cavaleiro, por exemplo, aqui, né, que é a primeira carta do baralho, ele está usando uma das palavras-chave que a gente usa para definir o que é o cavaleiro, quem é o cavaleiro, o que, que ele significa. Ele significa mensageiro, tá, mas ele significa ação, ele é movimento, né? Ele é um movimento. Então tá ali o cara em cima de uma carroça, essa coisa toda. O trevo, com a joaninha da sorte, né? A joaninha é tido como um símbolo de sorte também, assim como o trevo. Temos aqui o barco. Temos, em vez da casa, o acampamento, que pode ser, né, um acampamento, enfim, de tendas, né, da maneira que vocês quiserem, sem dúvida alguma, mas representa a casa, representa a vida interior da gente, representa aquela coisa doméstica que nós temos, representa até a própria família, aquela família que mora junto dentro da casa, aquela família que é bem unida. Temos a árvore, olha, atmosfera. Essa carta é conhecida como nuvens. Ele usa uma outra expressão, atmosfera, né? Também por quê? Porque pode significar, gente, não precisa significar simplesmente nuvens. Ah, tirei nuvens, o que será? Né? Pode significar apenas que o dia vai ser nublado. Cuidado que vai ter neblina na estrada, né? A atmosfera está carregada, né? Nossa, como é que está aí dentro? Aí a atmosfera, né? Dentro de uma sala de reunião, nossa, a atmosfera está carregada. É isso, né? A gente tem que parar de pensar dentro de um esquema que a pessoa coloca para te tornar didático, mas não significa que você vai usar sempre a mesma coisa, né? O baralho é seu, você vai interpretar o baralho dentro da sua experiência com o baralho. A cobra, o inevitável. O que é inevitável mesmo na vida? É a morte, né? Então ele tem aqui um túmulo onde você vai encontrar reis, você vai encontrar provavelmente figuras religiosas, quer dizer, a morte vem para todo mundo, para quem tem poder e para quem não tem nada. Você entende? Então é bobagem, né? A gente pensar que a gente está liberto ou incólume, ou isso nunca vai acontecer com a gente, dentro da casa da gente, dentro da família da gente, ou com a gente mesmo, né? O buquê, né? Ele coloca como rosas, né? Mas é um buquê, e sempre representando a alegria, sempre representando a felicidade, sempre representando o momento festivo. Buquê é uma coisa que a gente dá de presente, portanto, todos os presentes são buquê. E daí nós temos uma foice, e temos o chicote, e aqui, ótimo, ele faz uma excelente, é uma surpresa para mim, uma excelente interpretação da carta dos pássaros. Os pássaros representam diálogo, representam conversa de todo o tipo. E ele então faz um jogo com isso, falatório, e põe uma porção de galinha cacarejando. E é exatamente isso. É a fofoca, é o disque-disque, é o assunto, é tudo. É a cacofonia da televisão, todo mundo falando ao mesmo tempo, cada canal com um tipo de texto, né? Alguma coisa assim. A criança é a alegria, a inocência, né? A despreocupação, né? O descompromisso, né? É a criança. Olha que ótimo, a raposa caçando, né? Então, aqui, astúcia. A raposa, ela é uma estrategista. E tem gente que é estrategista, tem gente que se faz de seu amigo, tem gente que se faz de amigo do outro, coisa e tal, e daí vai criando uma situação entre você e o outro que ela vai manipulando com a única finalidade dela alimentar o quê?
a sua própria maldade. A raposa é uma caçadora, a raposa é uma predadora, grande trabalhadora, mas ela vive para isso, para alimentar a prole dela. E tem gente que vive exclusivamente para provocar o desacordo, a briga, a discussão. Com que vantagem? Nenhuma outra a não ser o exercício da própria maldade. Acreditem-me. O urso, né? Figura poderosa, figura materna, até porque mãe é muito poderoso, né, na vida da gente, né? Mas a figura do chefe, do patrão, da pessoa que exige, a figura que vai representar coisas grandes, vai representar acúmulo. Por quê? Porque o urso, gente, né? Nós não temos urso, não é nativo no nosso país. Ele é de países frios. Por quê? Porque durante o inverno ele hiberna por pelo menos 2, 3 meses. E antes de hibernar, ele come muito. Ele engorda praticamente, né? Ele aumenta o volume e ele dorme esse tempo todo. Ele não sai para caçar porque a caça também diminui por causa do frio e da neve. Então ele está alimentado durante aquele tempo. O metabolismo dele baixa muito e ele consegue sobreviver. E ele volta a acordar, a ficar ativo na primavera. O que significa que também são as pessoas que são acumuladoras, né? As pessoas que guardam as coisas, as pessoas que compram, estocam a geladeira, né? Querem tudo dentro da geladeira, tudo dentro do armário, né? Uma representação muito boa. Daí nós temos aqui a estrela, que ele usa a estrela do mar, né, como espiritual, a parte da espiritualidade. Sem dúvida, a estrela pode representar algo esotérico, como a espiritualidade, a mediunidade, pode, sem dúvida. E ela também pode representar coisas como, por exemplo, um laboratório astronômico, um observatório astronômico, não laboratório, um observatório astronômico, um mapa astrológico, né? Ela vai representar essas coisas, ela representa uma bússola, ela representa mapas, né? O GPS que a gente tem instalado dentro do carro ou no nosso celular, ele é, sem dúvida alguma, uma representação da estrela, porque ele nos dá direção, direcionamento, né? E veja como isso está embutido no signo, né? Os 3 reis magos, né? Que no cristianismo, antes de Jesus nascer, eles já percorreram, né, dos seus reinos, né, até Belém, a estrela que se movia no céu e foi levando durante semanas ou meses, né, esses 3 a se juntarem para louvarem o Senhor, o futuro, né, filho, quer dizer, o Filho de Deus que nascia na terra. Cegonha. Migrações, sem dúvida alguma. Hoje em dia a gente vê tanto isso, né? Nós vemos essas situações, especialmente nos países europeus, né? De pessoas que moram em países mais pobres, com menos oportunidade e que se mudam, né? Aqui se mudam para países de primeiro mundo, né? E provocam um tipo de xenofobia, né? As pessoas têm brigas constantes com isso, porque esses estrangeiros, essas pessoas vêm se utilizar dos benefícios que eles pagam para ter, né? Isso é uma das situações. Aqui nós sempre tivemos muito, né? Falava-se muito, quando eu era bem jovem, estudava-se essas migrações, os retirantes, né? Que vinham do norte, do nordeste do Brasil para o chamado Sul Maravilha, né? Às vezes para encontrarem uma vida muito pior do que eles estavam levando lá, outras vezes não, né? Difícil. Hoje em dia nós temos, né, questões como países como Bolívia, por exemplo, né, que passa pela fronteira, entra no Brasil em busca de trabalho, um trabalho que às vezes vira até um trabalho escravo aqui no nosso país, mas a migração é isso, a migração é a gente mudar de emprego, mudar de posição no emprego. Você entrou como gerente e agora você é diretor-geral, por exemplo, né? Você entrou como
como aprendiz e agora você é mestre. São as maneiras. E mudar de casa também, simplesmente mudar de casa, né? Vai falar sobre isso também. E o cão? O cão é esse símbolo, né, da fidelidade. O cão é o exemplo do animal que ele é fiel ao seu dono, independente da miséria que o dono viva. Né? Ele é fiel, ele está do lado. O dono passa fome e ele passa fome junto. Ele protege, é seu companheiro, é seu guarda-costas, que é uma das coisas que o guarda-costas, a figura do guarda-costas, do segurança, é um cão fiel. Ele tem que ser, né? Ele tem que dar a própria vida para a pessoa que ele cuida. Né? E é o símbolo da amizade, da dedicação total. A torre, né? A torre sempre representa, sempre não, ela pode representar também. Não existe sempre em lugar nenhum, porque cada tiragem é uma tiragem. Cada tiragem é uma nova maneira de você interpretar as cartas. Quando você diz a palavra, por exemplo, posso, né? Depende da pergunta que você vai fazer. Posso visitar você? É uma maneira. A outra é eu posso estudar hoje. Eu posso comprar isso hoje. Eu posso visitar você? É uma pergunta. As coisas são, essas possibilidades são outras, né? A maneira, a entonação, a inflexão, o colorido do símbolo, digamos assim, o colorido, né? Metaforicamente falando, é que vai fazer isso ser representativo. Esqueci de falar. A torre não só são os símbolos importantes da cidade da gente. Por exemplo, a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade, o Cristo Redentor, né? Mas vai representar grandes prédios também, né? Grandes construções, um grande museu, por exemplo, né? Uma coisa fantástica. Museu Histórico Nacional pega fogo. Como é que você vai mostrar? Você vai mostrar com essa carta, né? Edifícios, você vai mostrar com essa carta. Hospitais, você vai mostrar com essa carta. E aquilo que é público, órgãos públicos, prefeitura, Câmara de Vereadores, Senado, Congresso, Tribunal de Justiça, fórum, cartórios, você vai representar sempre com essa carta. Não é casa. Então, como é que você vai representar? Só tem casa e tem torre, não tem outra coisa intermediária. Então, você vai representar com isso, né? A abelha, né? A abelha, imagina. O cultivo, né? Olha que coisa ótima. E o que é isso? É a carta 20. É a carta do jardim. O que nós cultivamos no jardim? Nós cultivamos a convivência com as pessoas. Num jardim a gente namora, a gente conhece pessoas, a gente passeia entre pessoas, a gente não está sozinho. Ao contrário da torre, é praticamente oposto. A torre é quase que um isolamento, né? Eu estou na torre. Lembra a história da Rapunzel? Que para não ser namoradeira, a madrasta dela prendia ela no alto de uma torre, né? Então, ela ficava no alto da torre, isolada, por pouco tempo. Mas aqui nós temos o quê? Nós temos essa ideia da colmeia, de gente que trabalha junto com uma finalidade só. Então, isso aqui são grupos de amigos, né? Quando você diz assim, eu tenho um grupo no Facebook, é um jardim também, não é necessariamente uma área externa, né? Claro que a gente vê mais na área externa, mas um grupo, nós temos um grupo de estudo, digamos, bíblico, nós temos um grupo de estudo, um grupo de leitura, nós temos um grupo o clube do livro, né? Esse tipo de coisa. Isso é os fiéis de uma congregação. Eles são um jardim, são pessoas que se reúnem dentro de determinadas condições para louvarem ou para aprenderem, estudarem, fazerem alguma coisa, né? E daí nós temos 21, a montanha. E como a montanha, nós temos a escavação, né? Que ele faz a montanha, as pirâmides do Egito, né? Que tem formato de montanha mesmo, né? E isso é muito interessante. E ele usa a palavra escavação para isso.
Na verdade, veja você, a montanha representa um bloco difícil de ser escalado, né? Escalar uma montanha é vencer um obstáculo. Né? Quando a gente tem um obstáculo forte na frente da gente e a gente consegue vencer esse obstáculo, é como se a gente tivesse subido uma montanha. Né? Até as montanhas são muito lugares de peregrinação, exatamente porque elas são difíceis. Então a pessoa vai fazendo aquilo como se fosse um exercício de humildade, né? Escalar. E ele vai fazer essa busca, que também é importante, né? Também isso é importante. Escavar o quê? Escavar o que a gente tem dentro da gente, né? O que a gente pode encontrar dentro da gente, os nossos obstáculos, né? Abrirmos o nosso coração para tirarmos de dentro de nós muitas barreiras, muitos problemas que nós desenvolvemos, muitos medos, muitas angústias, né? E daí nós vamos para a carta do caminho, ou caminhos, melhor dizendo, né? E aqui nós temos diversos, né? Nós temos diversos caminhos o que significam o que significa essa carta, né? Olha, significa escolhas. Esse é o nosso livre-arbítrio. Digamos que eu tenho um trabalho durante 8 horas por dia, mas decida dar à noite cursos, né? Então eu vou trabalhar à noite num outro emprego, né? Pode não ser um emprego, pode ser um trabalho de doação, no sentido, vou fazer caridade à noite, vou ajudar um determinado órgão, uma associação de recolhimento de mendigos, uma associação que ajuda a recuperação de viciados, esse tipo de coisa. Então são escolhas que a gente faz, né? E a gente pode caminhar paralelo em diversas delas. Uma não precisa necessariamente obstruir a outra, mas caminhos são, toda vez que você tem mais de uma opção, você tem alguma coisa para escolher, você tem um caminho novo para escolher. Então, força, pense bem antes disso, né? E aqui nós temos os ratos, que o Diego, autor do deck, coloca como vampiros. E por que vampiros? Porque os ratos, o animal rato, ele foi sempre um grande propagador de doenças, de pragas. E ele suga, de certa maneira, né, quer dizer, suga não entende, por favor, no sentido figurado. Ele rouba, ele tira o que não é dele, né? Como um vampiro que suga o sangue, ou seja, suga a vida de outro, né? Tem pessoas que são vampirescas, né? Não aquele vampiro de Hollywood que dá dentada e no final casa ainda com a mocinha, né? Não, é gente que é vampiresca, que ela vai tirando tudo de você. Ela tira, e não é só materialmente que eu estou dizendo, ela tira sua energia. Eu duvido que uma pessoa adulta não tenha encontrado na vida alguém que, infelizmente, tenha essa capacidade. A gente se sente até mal perto da pessoa. E às vezes a pessoa até é simpática com a gente, mas ela faz uma coisa, ela tem uma energia tão carregada que ela vai tirando, ela vai roubando de você a sua energia. E o que é a sua energia? A sua vida, né? A sua vida. Eu quero saber onde é que eu... Aqui. E aqui nós temos o coração, né? Que são os nossos sentimentos, todos eles, gente. Não é só a carta que a gente, nossa, encontrei um amor na vida. Não, são seus sentimentos. Todos eles, mesmo os negativos, pensem nisso. O ódio, o rancor são sentimentos, tá? Então, eles também estão embutidos aqui ao lado do amor, da ternura, da afeição, da paixão, da sensualidade, né? Da caridade, do humanitarismo, da empatia, né? Eles também estão todos unidos aqui. São coração, esse órgão vital que representa nossos sentimentos. E daí nós vamos para a carta do anel. E a carta do anel é sempre um símbolo de união. Casamento? Tá, casamento também, né?
é um deles. Mas sociedade, um deles. Um acordo, um deles. Eu fiz um contrato de aluguel. Eu e o meu inquilino, nós temos uma aliança. Eu cedo para ele o imóvel enquanto ele me paga o imóvel, o uso do imóvel, né? Então, um aluguel é um anel, assim como um noivado, que é um compromisso. Quando eu dou um cheque para uma pessoa, né, em pagamento de alguma coisa, ou quando eu assino uma duplicata, eu assinei um anel, na verdade. Eu me comprometi a cumprir alguma coisa que está embutida ali. E pode ser também o quê? Joia. Qualquer joia, bijuteria, joia, qualquer enfeite, qualquer berloque que você usar, né? Pode ser isso daqui. E aqui nós temos, olhem bem, que interessante, que bonito, né? A carta, o oráculo, olha essa carta, que legal, gente. Eu fico admirado com a criatividade das pessoas, porque elas fazem coisas magníficas, maravilhosas, né, em torno disso. Deixa eu ver se ele, até quero ver com as palavras, ler com as palavras dele, como é que ele define a carta do oráculo. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. Ah, claro. Ele define assim, olha, veja, está aqui no manual dele. Olha que interessante. Conhecimento, esconder ou revelar. Segredos, aprender e ensinar. Razão, intelecto, linguagens, narrativas, histórias, agir segundo o livro, ou agir segundo a cartilha, né, que a gente costuma dizer. Anotar, diário, jornal, pedido, perdão, agir segundo o livro, estudos, dicionário, próxima página. Então, né, ele mudou a imagem da carta que normalmente a gente encontra aqui, que é a carta do livro, ele mudou para o oráculo. E o oráculo é um livro. Isso daqui é um livro, gente. Essas são as páginas do livro. E conforme a gente vai lendo isso, no livro você não vai traduzindo as letras, você não vai interpretando as letras, né? Você já viu que a letra A tem um desenho, mas no Japão isso talvez para eles não signifique nada. Assim como para nós o ideograma deles não significa, né, para quem não conhece o idioma deles e não faça leitura. Então nós interpretamos o que nós escrevemos, né? Eu vou pegar qualquer coisa aqui e vou abrir, né? Então eu vou interpretar o que eu escrevi, eu vou ler isso daqui e é um monte de risco, redondos, retos, e vou dar sentido a isso daqui. Quando o oráculo é exatamente a mesma coisa. E francamente, é a primeira vez que eu vejo num baralho nacional essa interpretação. Fantástica. Em vez de colocar o livro, mas vai colocar o oráculo, a ideia do oráculo. Aqui ele colocou aquele oráculo do chá, da folha de chá ou da borra de café. Daí nós temos a carta e ele faz uma coisa também muito bacana, colocando o pombo correio, né? Aquele mensageiro. A carta é uma mensagem que a gente recebe. A carta é um documento que nos pertence, que é mandado para a gente, né? A carta é um bilhetinho, é um e-mail, né, qualquer forma de comunicação, né, especialmente escrita, né, sendo que a versão falada está nos pássaros. E daí nós temos a carta do cigano e da cigana. Certo? Você sabe que essas cartas sempre representam ou o consulente ou o parceiro ou a parceira do consulente, né?
Então, não é muito o que falar, é exatamente isso. Se eu estou tirando para mim, eu posso energizar essa carta como esse sou eu. Então, o que aconteceu primeiro? O que aconteceu antes? O que vai acontecer no futuro? Né? E daí eu vou ler para mim o que aconteceu. Né? Esse tipo de coisa. Bom, vamos lá. E temos os lírios. E aqui ele já faz aquela coisa dos lírios, até ele coloca essa variedade de lírio que é colorida, que não é branca, né? E os lírios têm essa conotação. Muita gente entende os lírios como sensualidade ou sexualidade. Eu, particularmente, vejo isso na carta do chicote. Eu não preciso ver isso em todas as cartas, né? Na carta do chicote é onde eu vou ver isso. Aqui eu vejo a maturidade, eu vejo aquilo que é mais vivido, mais experiente, mais antigo, menos ligado, inclusive, a essas paixões temporárias que a gente tem. Isso não significa que uma pessoa de idade não se apaixone, não ame, não tenha uma vida sexual. Claro que sim. Mas eu vejo de uma outra maneira. Eu vejo uma pessoa que já chegou num nível de maturidade que ela tem um equilíbrio, ela desenvolveu a sua personalidade, ela sabe o que é bom, ela já reconhece de longe o que é bom, ela entende isso. Eu vejo o lírio como uma carta de elegância, de boa postura, de atitudes bonitas, aquela pessoa que come de uma maneira bonita, você entende? Aquela pessoa que se preocupa em arrumar a mesa de refeição de uma forma bonita. Isso também é buquê, sem dúvida alguma. Mas eu vejo muito isso aqui numa questão de idade. Por isso que eu vejo o lírio num tipo de comércio chamado antiquário. Peças antigas, importantes. Peças antigas importantes. E aqui, né, o brilho do sol, né? Brilho do sol. E o sol representa a sorte grande, a felicidade. O sol representa a alegria. O sol representa a sensação de bem-estar, quando você sente que você está bem, que nada no seu corpo lhe incomoda, nada no seu corpo lhe dói, nada na sua mente lhe incomoda. Você se sente livre de culpas, livre de angústias, livre de sentimentos negativos. Você só pode brilhar. E temos aqui a lua, que ajuda a representar o sucesso, né? A lua, entre tantas outras coisas que ela representa esse sucesso que é conseguido através do trabalho, inclusive, né? É um sucesso que não acontece da noite para o dia, ele existe, a pessoa se torna merecedora, né? Ela representa aqueles... e esse sucesso que eu quero dizer não é só a fama. Dona Fernanda Montenegro é a lua, porque ela é famosa no Brasil inteiro, reconhecida pelo meio teatral, reconhecida pelos meios acadêmicos, reconhecida pelas pessoas, enfim, melhor atriz do Brasil. Não, não é só essa. É assim, eu me formei, eu terminei o curso do EJA, eu me alfabetizei. É um sucesso, eu recebi um canudo com um diploma dentro. É um sucesso, valeu o meu esforço, eu consegui um prêmio para isso tudo, né? E aqui chegou a chave. E a chave é a resposta, né? Quando você precisa de uma resposta, de uma solução, tipo, que a gente chega para mim e fala, fulano, o que significa isso? E ele te dá o significado, ele te deu a chave, ele é a chave, ele está te levando para a chave. A chave é o que nos abre as portas da mente, dos olhos, as portas da nossa sensibilidade, né? As portas da nossa compreensão. A chave nos faz atravessar novos portais. Ela destranca aquilo que nos impedia. Eu não sabia ler. A minha chave foi o curso de alfabetização. Eu fui aprender a ler. Essa é a chave. Eu preciso aprender a dirigir.
Qual é a resposta? Vá procurar uma autoescola. Essa é a resposta, essa é a chave, né? O gabarito de um vestibular, de uma prova, o gabarito é a chave que te leva lá, né? Te leva a passar de ano ou entrar na faculdade. Peixe virou aqui a pesca, mas é isso mesmo, né? O que os peixes representam, além de líquidos, né? Não vamos esquecer líquido. Não vamos esquecer que peixe representa líquido, não vamos todos os líquidos, gente, inclusive pessoas, claro que numa situação, numa jogada específica para isso, com outras cartas que comprovem isso, né? Mas, por exemplo, o alcoolismo, o vício da bebida alcoólica está associada a essa carta. Essa carta pode estar recomendando a você tomar mais líquido durante o dia, mais água durante o dia, né? Essa carta pode falar da piscina que você tem vontade de construir no seu terreno, da praia que você gostaria de conhecer, do oceano que você gostaria de navegar por ele, né, num barco desses luxuosos, bonitos, de turismo, né? E ela pode representar isso. Ela pode representar o pescador e seu trabalho, a pesca, a própria pesca, como ele coloca aqui, né? E nisso nós estamos falando também de trabalho, né? É o trabalho autônomo, ele também representa o trabalho autônomo. O peixe, ele é sozinho, ele anda em cardume, mas ele se vira sozinho, né? Que é importante também. E também o alimento, gente, uma peixaria. Como é que aonde que eu posso encontrar sal marinho? Você tira o peixe. Você pode encontrar no mar, você pode encontrar numa peixaria, no ambiente dentro de um supermercado aonde se vende produtos do mar, né? Você vai encontrar ali. Então essas coisas a gente tem que prestar atenção em tudo, porque a imagem por si só já é uma resposta, né? A chave que revela o segredo escondido está exatamente em você conseguir ler isto dentro das possibilidades do que você está perguntando, né? Dentro das possibilidades que você está querendo, né? Eu quero comprar um aquário. Qual é a outra carta que nós temos aqui que fala aquário? A carta que fala de peixe, e não é só peixe, produtos do fundo do mar, camarão, lagosta, concha, esse tipo de coisa, é essa daqui. Essa carta resume, quer dizer, assim como cada letra do nosso alfabeto também resume uma série de possibilidades quando combinadas com outras. A de amor, A de atenção, A de abacate, A de adeus, né? Então, cada um tem um significado completamente diferente com a mesma letra, né? Então, aqui nós temos o peixe fazendo exatamente isso, mostrando exatamente isso. Então, se eu quero saber aonde o segredo eu não sei onde é que é a peixaria, preciso descobrir onde é que é a peixaria, né? A chave para isso vai ser o oráculo, que vai me dizer aonde é a peixaria, né? Aonde que eu vou encontrar. Vai me dar essa orientação. Eu acho que o meu comentário ficou até muito confuso e extenso, mas eu acho que dá para vocês entenderem que, no fundo, o que eu quero dizer a gente tem que ler dentro do contexto, dentro do tema da leitura, não enlouquecidamente, sabe? Assim, à toa, por nada, né? E dentro de uma certa realidade, né? Âncora. Âncora é aquele objeto usado para segurar o barco, para ele não ficar à deriva, não ficar solto. E âncora é tudo que nos prende, né? É tudo que nos segura. Lembra quando, bem antigamente, né, quando a gente namorava, que sempre ia alguém acompanhando a menina? O irmão mais velho, a irmã mais velha, ela sempre estava acompanhada, que a gente chamava de vela, né? Estava velando aquele negócio. Na verdade, aquilo era uma âncora para não deixar a menina ou o rapaz ultrapassarem os limites do que era considerado de bom gosto, né, na época. Não fazer nada de errado. É o que nos freia. É o freio do carro.
Sabe o freio de mão? Ele é uma âncora, o carro não sai do lugar. Vai precisar de muita força para tirar o carro do lugar. Né? Um objeto comum. Se você perguntar o que eu tenho que prestar atenção no meu carro antes de viajar e ele mostrar a âncora, vá direto para o freio. Tanto de mão como o freio de pedal. Né? É importante isso, mas é tudo que nos prende, que nos segura, que não nos deixa sair do lugar, que nos dá segurança, mas ao mesmo tempo pode representar uma falta de liberdade para você agir como você gostaria de agir. Você está meio preso. Lembra da história dos namorados. E aqui nós temos um Ankh, que é essa cruz egípcia, né, que eu acho que ela é mais antiga que isso, trazendo o equilíbrio. Realmente, né, eu acho que equilíbrio também é uma maneira que nós temos muito cristã, né, de pensarmos na ideia da cruz. A cruz como um símbolo de redenção, né? Como se o sofrimento, quando muito, ele fizesse você ser uma pessoa melhor. Eu acho que isso tudo é questionável, sinceramente, e dentro de determinadas medidas. Mas a cruz não é necessariamente um símbolo de bons agouros. Não é, não, bom agouro. Ela pode representar, é claro, toda a construção que serve como templo, como igreja, como espaço de culto. Tudo aquilo que é um espaço de oração, de reza, seja que for, de que origem é essa reza, esse culto, essa seita, essa religião. Ela também pode representar um cemitério, onde você vai encontrar muitas cruzes. Mas normalmente ela é um símbolo de sacrifício. Um sacrifício pessoal está embutido aqui. Né? Não tem gente que diz assim, nossa, estou carregando uma cruz, né? Quando tem um filho que está dando trabalho, um filho que está envolvido em drogas, envolvido em crimes, né? De todos os tipos, né? O que aquilo é para a mãe? É uma cruz. Né? Ela passa a fazer a mesma representação de Maria, mãe de Jesus, né? Acompanhar o calvário do filho, porque aquilo não acaba bem nunca, né? Acompanhar o calvário do próprio filho. Então, eu acho que isso é bastante importante da gente pensar. Agora, equilíbrio, sim, é buscar o equilíbrio, sem dúvida alguma. Quando a gente uma família, né, é forçada por contingência, leva o seu filho, o seu membro da família, né, o seu parente, para dentro de uma instituição para que ele recupere-se de um vício, por exemplo, é uma recuperação da própria razão e é um retorno a um equilíbrio físico do próprio corpo. Ele não precisa mais daquilo. Ele desassocia aquele tipo de produto, né, da necessidade dele. Mesmo gente que não vai para nenhuma instituição, que, por exemplo, é viciada em açúcar, é viciado em doce, né, esse tipo de coisa. Esse sacrifício de se ver livre disso é para você mesmo ficar melhor, para você voltar a buscar o seu equilíbrio pessoal. Então, gente, esse é o baralho que deixa eu ver se tem nome agora, hein? Que eu já vi tudo e não li se ele tem nome ou não tem nome próprio. Olha, Diego, se você assistir esse vídeo, deixa eu dizer para você que eu não consegui ver o nome do seu baralho. Não consegui encontrar aqui no seu livrinho, né? Então, mas de qualquer maneira, gente, como vocês viram, é super bem ilustrado. As ilustrações do Diego são facílimas de serem entendidas. É moderno, é ousado, sai daquele lugar comum, que eu sempre digo, gente, né, a gente precisa olhar com outros olhos. E é ótimo quando o ilustrador, o artista plástico, nos fornece essa possibilidade, né? Essa possibilidade. Então, é muito legal isso.
E o Diego, ele tem Facebook, é Diego de Carvalho o nome dele, e o Facebook dele e o Instagram chama-se, se não me engano, me perdoem, Coração Lenormand. Ele posta diariamente, ele posta cartas, ele posta as palavras-chave. É muito interessante o trabalho dele e tem esse trabalho bonito que vocês podem entrar em contato com ele para saber mais a respeito, tá bom? Pessoal, vou até mudar, vou pôr uma carta bacana aqui, vou pôr uma carta que fala de todos nós. Olha, vou pôr a carta do livro aqui, que é a carta do oráculo, para encerrar. A todos vocês, muitíssimo obrigado por ter me acompanhado até aqui, e a você, Diego, que me mandou esse presente magnífico, muitíssimo obrigado por ele.